Olá a todos, aqui é o professor Cláudio e hoje para tecer um breve comentário a partir da filosofia do tempo desenvolvida por Agostinho, por Santo Agostinho, no livro 11 das suas Confissões. Hoje eu me aterei a um excerto apenas desta filosofia do tempo agostiniana, esta que é uma das filosofias do tempo mais célebres e mais duradouras em muitos tópicos, por assim dizer, e hoje eu falarei apenas de um excerto desta filosofia do tempo agostiniano, até porque se fôssemos falar sobre toda a filosofia do tempo agostiniana, ficaríamos aqui por horas, mas eu quero me ater apenas a um aspecto desta filosofia do tempo e fazer uma breve reflexão sobre ela. Mas antes eu quero te convidar a se inscrever em nosso canal, se inscrever neste espaço, este que é um espaço dedicado à reflexão filosófica. Aqui nós abordamos diversas áreas do conhecimento humano, sempre numa perspectiva de diálogo com a filosofia, e nos ajude se inscrevendo neste canal, divulgando a outras pessoas, a fim de que nós possamos levar essas lições a um grupo cada vez maior de pessoas. Bem, no livro 11 das Confissões, Agostinho vai se ater ao tema do tempo, o homem e o tempo. Este livro, cuja temática está muito alinhada ao tema que Agostinho trabalhou no livro anterior das Confissões, do livro 10, quando lá ele falou do homem e a memória. Aqui ele vai se ater ao homem e o tempo. E para construir esta sua reflexão do tempo, sobre o tempo, esta filosofia do tempo, Santo Agostinho, ou Agostinho, se preferirem, né? Santo é uma terminologia mais adequada aos cristãos, né? Aqueles que consideram Agostinho santo, enquanto que Agostinho é uma terminologia, é um trato mais apropriado ao Agostinho filósofo, ao Agostinho pensador, ao Agostinho que se circunscreve dentro do campo da academia, da universidade. Mas isso aqui é de somenos importância. O que nos interessa aqui é entendermos um pouco esta filosofia do tempo agostiniana, que, repito, é uma das filosofias do tempo mais célebres no campo na história do pensamento ocidental, e uma das que que faz conclusões, que faz inferências, que tira conclusões das mais duradouras. Nesta filosofia do tempo, para desenvolver a sua filosofia do tempo, Agostinho parte do capítulo 1, versículo 1 do Gênesis. É do texto bíblico, do primeiro texto das Escrituras, livro do Gênesis, que Agostinho extrai o primeiro versículo para, a partir daí, pensar tempo. E o que diz Gênesis 1:1? Gênesis 1:1 diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Ora, o versículo 1 do livro do Gênesis
nos reporta a um Deus criador. E aqui nós temos a criação e, consequentemente e necessariamente, um criador, porque tudo aquilo que é criado pressupõe necessariamente algo que o crie. A partir daí, Agostinho passa a desenvolver sua filosofia do tempo e ele recorre ao tempo, neste livro 11, como sendo uma espécie de característica maior, atributo maior, geral da criação. O tempo é a maior das características da criação, pois o tempo une toda a criação. Mais ainda, o tempo submete a si mesmo toda a criação. Ora, para Agostinho, a evidência de que a natureza, o mundo, os céus, o homem foram criados é que toda a natureza e tudo que nela existe está sujeita à mudança, é suscetível de mudanças e vicissitudes. Portanto, o tempo, que aqui Agostinho entende como mudança, como passagem, como transformação, o tempo é a característica maior de toda a criação. E se o tempo é o atributo, a prerrogativa maior de toda a natureza, isto já serve como fundamento para estabelecermos uma distinção entre o Criador e a criação. Porque se a criação é caracterizada primeiramente pelas mudanças decorrentes do passar do tempo, da passagem do tempo, o Criador, por ser diferente da criação, não está sujeito ao tempo. Pelo contrário, o tempo está sujeito ao Criador. E o Criador, que não é suscetível ao tempo, não é porque, diferentemente da criação, ele é eterno. Então, se existe uma característica primeira, uma característica geral, universal de toda a criação, existe também uma característica, um atributo primeiro do Criador. Ora, a característica primeira da criação é o tempo, e do Criador é a eternidade. Toda a natureza e o homem incluído nela estão sujeitos ao tempo. O Criador, por sua vez, não está sujeito a ele, porque o Criador é eterno. Ora, é a partir daí que Agostinho começa a desenvolver toda a sua filosofia do tempo e nos coloca diante de um excerto que é, para mim, um dos mais emblemáticos dessa filosofia do tempo agostiniana. É a que me chama mais a atenção quando ele, Agostinho, a partir do parágrafo 14, se eu não estiver equivocado, vai tratar o tempo como sendo algo que nos é extremamente familiar, contudo, um absoluto estranho. Agostinho, a partir do parágrafo 14, se reporta ao tempo como algo que nos é extremamente comum, extremamente trivial, por assim dizer, algo sobre o qual nenhum de nós tem a menor dúvida. O tempo é algo extremamente familiar aos homens. Entretanto, em ter
termos conceituais, o tempo é um grande estranho, um absoluto estranho. E esta estranheza, ou esta relação, diríamos, paradoxal, dialética, dicotômica, que o tempo tem para Agostinho, é simplificada, sintetizada, melhor dizendo, neste parágrafo 14, quando Agostinho diz que se ninguém lhe perguntar o que é o tempo, ele, Agostinho, sabe perfeitamente o que é o tempo. Mas se alguém me perguntar, continua Agostinho, se alguém me perguntar o que é o tempo, já não sei mais o que é o tempo. Ora, Agostinho aqui nos coloca diante do tempo enquanto experiência, quem sabe até psicológica, acerca de uma realidade, ou melhor dizendo, acerca de uma condição que nos é extremamente familiar. Todos nós sabemos da realidade do tempo, todos nós sabemos dos efeitos do tempo, todos nós estamos condicionados ao tempo, todos nós sabemos da importância do tempo, o quanto que o tempo delimita a nossa existência, o quanto que o tempo nos convence, nos diz acerca de nossa finitude, de nossa mortalidade. Tudo isso nós sabemos acerca do tempo. Porém, se passarmos a nos questionar acerca do conceito, da definição do tempo, aí nos vemos diante de algo de um objeto que não nos parece tão comum assim. Pelo contrário, um objeto que vai nos apresentar como um verdadeiro estranho, algo que foge ao nosso entendimento. E Agostinho não tem pudores em confessar, em dizer, em afirmar. Olha, se alguém me perguntar o que é o tempo, eu já não saberia dizer o que é o tempo. Agostinho não tem pudores, vergonha, timidez em fazer a confissão de sua própria ignorância, porque por mais que julguemos que esta obra, pelo seu título, As Confissões, seja uma obra meramente litúrgica, uma obra religiosa, né? Intuitivamente, essa ideia de confissão nos remete ao pecador confessando diante de Deus os seus pecados, o pecador confessando diante do Padre os seus pecados, os seus delitos. Ora, intuitivamente, esta é a ideia de confissão que temos. Entretanto, para Agostinho, as confissões não têm apenas um caráter religioso, tal qual estamos acostumados, né? As confissões também são confissões dos limites da nossa inteligência. São confissões acerca de nossa ignorância, do quanto somos apenas uma pequena parcela, uma pequena partícula diante do todo que nos envolve. Ora, as confissões também são a afirmação do quanto que o nosso pensamento é limitado, do quanto que a nossa filosofia é limitada, né? E aqui é bom, e aqui já podemos rememorar, evocar, né, a filosofia da ignorância filosófica, por assim dizer, do Horácio de Shakespeare, personagem que aparece lá no Hamlet. Ora,
desta personagem, colhemos os seguintes versos: há tanta coisa entre os céus e a terra que não compreende a nossa vã filosofia. Ora, Horácio aqui é quase que uma personagem agostiniana, porque ele confessa também as suas limitações, ele confessa o quanto que o seu intelecto é limitado, o quanto que a sua capacidade de compreender as coisas é limitada. E as confissões de Agostinho também são as confissões da limitação humana. E ele confessa estar limitado diante, embora desenvolva uma bela e consistente filosofia do tempo, ele não arrisca a fechar um conceito acerca do tempo. Ele prefere ficar com o tempo enquanto experiência emudecida do que verbalizar ou arriscar um conceito acerca do tempo. Ora, Agostinho assume esta posição que não é uma posição covarde ou cômoda, que não é uma posição de alguém que foge da discussão. Pelo contrário, é uma posição que, se por um lado não define o que é o tempo, já nos permite pressupor a ideia de tempo que este filósofo tem em sua mente. Pois quando Agostinho confessa que se ninguém lhe perguntar o que é o tempo, ele sabe perfeitamente o que é o tempo. Mas se alguém lhe perguntar o que é o tempo, ele já não saberia dizer o que é o tempo. Agostinho, por meio desta confissão, já está dizendo aos seus interlocutores o que para ele é o tempo. Ora, se o tempo é aquilo cuja compreensão se limita ao plano da minha experiência ou da minha consciência, e que permanece para mim um grande estranho, um objeto ignorado, quando alguém me pede para conceituá-lo, se eu sei o que é o tempo, enquanto ninguém me coage, me estimula a dizer o que é o tempo, mas se eu não sei, se eu deixo de saber o que é o tempo quando alguém me pergunta o que é o tempo, ora, o tempo para Agostinho só pode ser o silêncio. Tempo para Agostinho é o silêncio. Por quê? Porque se alguém me perguntar o que é o tempo, já não posso mais verbalizar sobre o tempo. Já foi posto um ponto final na discussão. Eu já me emudeci, não posso escrever ou discursar sobre o tempo, porque já não sei mais o que é o tempo. Portanto, o tempo não transcende a minha fala. O tempo não pertence ao campo da linguagem. O tempo já não pertence à habilidade da minha pena, à inspiração da minha pena. Portanto, se o tempo não pertence ao universo da linguagem, ao universo do discurso, ao universo do verbo, o tempo só pode ser o silêncio. Para Agostinho, o tempo é o silêncio. E nesse aspecto, embora tudo isso, embora este conceito seja problemático, repito, conceito esse que nós pressupomos da filosofia do tempo agostiniana, embora nós possamos problematizar tudo isso, e o Ocidente vai pensar o tempo a partir de outros vetores, de outras chaves de interpretação, a exemplo do conceito de tempo que vai aparecer na física newtoniana. Ao contrário de Agostinho, Newton vai
tratar o tempo como uma verdadeira substância. O tempo é uma substância, portanto, que subsiste independentemente da criação. Para Agostinho, não, para Agostinho, o tempo está muito ligado à criação e a criação está muito ligada ao tempo. Ora, Isaac Newton, no século XVII, vai desvincular o tempo da criação e considerá-lo como um ente absoluto, como um ente substancial. Agostinho não chegou tão longe quanto Newton. E nós podemos problematizar, podemos e devemos problematizar esta noção de tempo que Agostinho aqui aborda. Entretanto, nós não podemos perder a chance de considerar o quanto que esta ideia de tempo, enquanto silêncio, agostiniana, nos é tão importante em nossos dias, em nossa atualidade. Nós que vivemos cercados de tantos ruídos e tantas imagens, nós que vivemos imersos em tanta comunicação, comunicabilidade, em tanta leitura e produção de texto que é desenvolvido em nossas redes sociais. Nós que vivemos sob o império do entretenimento, sob o império das séries, sob o império dos vídeos, sob o império de tantas imagens, sons e ruídos, como esta filosofia do tempo, feito silêncio, em Agostinho nos é importante, pois este silêncio é um tempo necessário, a fim de que nós nos voltemos mais para a nossa interioridade, a fim de que nós estejamos mais a sós conosco mesmos, a fim de que nós possamos rever a nossa vida, os nossos valores, as nossas escolhas, o caminho que temos feito até aqui, quantas outras perspectivas podem se abrir diante de nós. Ora, o tempo feito silêncio, que parece algo extremamente paradoxal e perdido no contexto no qual estamos inseridos, mais do que nunca se tornou um elemento fundamental para nos reencontrarmos conosco mesmo, para desenvolvermos as nossas potencialidades, para ponderarmos acerca daquilo que realmente importa na existência, para nos recompormos e alcançar a nossa autenticidade, tão ameaçada, se não perdida, mediante a tantos sons, tantos discursos, tantos ruídos que chegam até nós. Ora, podemos discordar, e muitos outros intelectuais vão discordar deste conceito de tempo em Agostinho, mas não podemos negar o quanto que ele nos é importante, principalmente neste nosso tempo em que imperam tantos ruídos e vozes dissonantes. Façamos também o nosso tempo de silêncio. Quem sabe assim, ao sairmos deste estado, não sairemos indivíduos melhores, indivíduos um pouco mais desenvolvidos. Forte abraço e até a próxima.